Pois bem, pessoal, vamos aqui falar sobre a aplicação das leis de Newton. Nós temos aqui uma questãozinha que nós vamos resolver de duas maneiras diferentes. É bom que na resolução dessa questão nós vamos poder revisar muitas coisas, muitos detalhes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver do jeito mais clássico, que é o modo de sistema. Nós vamos montar uma equação para cada corpo, montar um sistema, resolver a questão. Depois eu vou te mostrar um jeito mais rápido de resolver, mas é bom que ao comparar os dois módulos você vai ver o que você pode acelerar ainda mais para resolver essa questão. Questões assim até podem ser resolvidas de cabeça quando você desenvolve métodos mais ligeiros, fica mais fácil você ver o que está acontecendo e fica mais rápido resolver. Essa questão mesmo aí daria para nós fazermos em 4 linhas, 3, 4 linhas. Mas para chegar aí nós precisamos ir com calma. Então esse vai ser um vídeo longo. Pegue aí um papel, uma folha, para que nós possamos fazer dos dois métodos e você depois escolhe o método que você achar mais interessante. Os dois vão chegar no mesmo lugar. Bom, a questão que nós vamos fazer é essa daqui. São 3 blocos, é uma superfície sem atrito, são polias e fios ideais. A massa do A é 2 kg, massa do B 3, massa do C 5, gravidade 10. A pergunta é qual é o valor da tração em cada um dos fios. Então, pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Vamos lá? Então, como já foi explicado, eu vou resolver primeiro do jeito clássico. Depois eu deixo uma receitinha de bolo no final para você poder resolver outras questões usando um dos métodos que você escolher. Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar todas as forças que existem nessa situação. Bom, todo corpo que tem massa tem força-peso. E a força-peso puxa para o centro da Terra, o que normalmente é para baixo. Então aqui no bloquinho A vai ter uma força-peso de A. Aqui no bloquinho B vai ter uma força-peso de B. E aqui no bloquinho C vai ter uma força-peso de C. Vou colocar aqui as setinhas de vetores, mas é só para representar que é um vetor. Em todo lugar que tem uma cordinha, um fio, tem tração. E a regra para desenhar a tração é que a tração sempre sai do corpo. Então, bem aqui nesse ponto, nós teremos uma cordinha, então tem uma tração saindo do bloquinho. Eu vou chamar de tração 1. Para o lado de cá também vai ter uma tração saindo do corpo. Trações na mesma corda têm o mesmo nome e o mesmo valor. Então aqui também vai ser tração 1. Pois bem, do outro lado também tem trações. Vamos colocar de outra cor. Saindo do bloquinho B aqui, vai ter uma tração, que eu vou chamar de T2, porque é outro fio. E para cá vai ter uma tração também saindo do corpo, que eu também tenho que chamar de T2, que trações na mesma cor têm o mesmo nome e o mesmo valor. Sempre que um bloco está em cima de uma superfície, que é o caso do bloquinho B, graças à força-peso, ele é puxado para baixo e ele faz uma força na superfície. Não é a força-peso, mas ele faz uma força na superfície. Ele aplica uma ação nela. E aí, para toda ação, existe uma reação. Nós teremos uma reação saindo da superfície sempre, que é a força normal. A superfície. Pois bem, como não temos atrito na questão, acabou por aqui. Desenhamos todas as forças. Para determinar para onde o movimento acontece, sem atrito, você olha apenas os blocos que estão pendurados. Então a comparação é apenas entre o bloco A e o bloco C. Como o bloco C é o de maior massa, ele tende a descer. Se ele desce, ele puxa o bloco B para a direita. E se o bloco B vai para a direita, ele puxa o bloco A para cima. Então pronto, já sabemos para onde o movimento acontece. Desenhamos as forças e já sabemos para onde o movimento acontece. O próximo passo é escrever uma equação para cada bloco. Estamos resolvendo por sistema. Então, nesse caso, o que nós faremos agora é aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. E aí, lembrando que na segunda lei de Newton, essa força resultante que está aqui é o somatório das forças que atuam no corpo na direção do movimento. Então, só entram as forças na direção do movimento. Isso é importante, porque, por exemplo, no bloquinho B,
o movimento é na horizontal, direção horizontal. Então, nem o peso, nem a força normal entram na equação. Pois bem, vamos lá. Então, nós vamos montar uma equação dessa para o bloco A. Forças que estiverem a favor do movimento, nós chamaremos de positiva. E forças que estiverem contra o movimento serão negativas. Então, no bloquinho A, você pode ver que a tração 1 ela está para cima, ela está a favor do movimento. Então, tração 1 vem positiva. Agora, o peso de A ele está apontando para baixo e o movimento do A é para cima. Então, o peso de A está contra o movimento. Então, vem menos peso de A. Isso aqui é igual a massa do bloquinho A vezes a aceleração. Pois bem, vamos montar agora a equação do bloquinho B. O movimento é na horizontal, então só me interessam forças que estão na horizontal. A favor do movimento, nós temos T2, que o movimento é para a direita. T2 aponta para a direita. Então, T2 está positivo. E T1 aponta para a esquerda. O movimento é para a direita, ela é contra o movimento. Por isso vem negativa, que é igual a massa de B vezes a aceleração. E por último, são 3 corpos, então são 3 equações. No bloquinho C, nós temos o movimento para baixo, então a força peso está a favor do movimento, então peso de C, e a tração 2 está contra o movimento que ela aponta para cima. Isso aqui é igual a massa de C vezes a aceleração. Prontinho, montamos uma equação para cada um dos corpos. O próximo passo é somar as equações. Nós vamos somar todas elas e aí vai dar para cortar algumas coisas. Porque você se lembra que trações da mesma corda têm o mesmo nome e o mesmo valor? Então agora nós vamos encontrar uma positiva e uma negativa. Nós vamos poder cortar. Por exemplo, tração 1 positiva aqui com tração 1 negativa aqui. Tração 2 positiva aqui com tração 2 negativa aqui. Nesse caso, então, só vai sobrar o peso do bloquinho C menos o peso do bloquinho A, que é igual. Aqui eu iria somar 1 por 1, mas eu vou colocar a aceleração em evidência e vou somar as massas. Vai ficar a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Mas aparece um problema aqui. Talvez você já tenha percebido. A questão pediu tração em cada fio. Só que você cortou as trações. E agora? Não se preocupe. Em toda questão de aplicações das leis de Newton, primeiro você calcula a aceleração, para depois achar a força que ele está pedindo. Nesse caso é a tração. Então, esse evento não tem como mudar. A não ser que ele dê a aceleração, você sempre vai ter que calcular a aceleração antes. Então vamos lá. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, o peso de C vai ser a massa 5 vezes a gravidade 10, menos o peso de A, que é a massa 2 vezes a gravidade. Então, 2 vezes 10, que é igual. A soma das massas vai ficar 2 mais 3 mais 5 vezes a aceleração. Nesse caso, então, 5 vezes 10, 50. 2 vezes 10, 20. 50 menos 20, 30. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Esse 10 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. E nós chegaremos em 30 por 10, que dá 3 metros por segundo ao quadrado. Acabamos de achar a aceleração. Agora, para descobrir as trações, basta pegar a aceleração que você acabou de encontrar e substituir em alguma das equações que você escreveu anteriormente. Tanto faz em que equação você substitui. Aqui eu vou colocar na equação do bloquinho A. Vai ficar assim: tração 1 menos o peso de A, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Se eu substituir a aceleração, vai ficar algo assim. Tração é o que nós queremos. O peso de A vale 20, porque é massa vezes gravidade. A massa de A vale 2, e a aceleração, que nós não sabíamos, agora sabemos que vale 3. Nesse caso, então, 2 vezes 3 vai dar 6. E o 20 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então a tração 1 vai dar 26 newtons. Bom, achamos a tração 1. Agora, eu vou achar a tração 2. Tanto faz se você joga na equação do bloquinho B ou na equação do bloquinho C.
Os dois têm tração 2. Você pode testar aí. Eu vou jogar na equação do bloquinho B. Então, nesse caso, vai ficar tração 2 menos tração 1, que é a massa de B vezes a aceleração. Substituindo os valores, a tração 2 é o que nós queremos, a tração 1 eu acabei de calcular, vale 26, a massa de B vale 3 e a aceleração também vale 3. Nesse caso, então, 3 vezes 3 vai dar 9. E esse 26 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Quando eu somar, eu vou encontrar a tração 2 igual a 35 newtons. Pois bem, resolvemos a questão usando uma metodologia clássica, sistema. Você pode ver que aqui nós formamos um sistema. E aí, com esse sistema de equações, nós achamos a aceleração e achamos as forças que ele pediu. Agora, nós vamos resolver essa mesma questão de outra maneira, para que você possa ver aí alguma ideia diferente. Pois bem, eu vou partir aqui da questão já com as forças desenhadas, tranquilo. Sempre comece desenhando as forças, independente do método que você escolheu para resolver a questão. Se você não desenha as forças, não dá nem para você saber o que está acontecendo na questão. O nosso objetivo agora é resolver a mesma questão de uma maneira diferente. Mais fácil ou mais difícil, isso é relativo, depende de cada um. Mas é importante mostrar as várias maneiras para você escolher o jeito que mais se encaixa com você. Esse método que eu vou aplicar agora, eu posso dividir ele em duas partes. Na primeira, para achar a aceleração, e na segunda, para achar o que foi pedido. Isso que eu vou mostrar agora não funciona apenas para essa questão. Funciona para qualquer outra questão, assim como o método de sistemas. Bom, para achar a aceleração, nós fazemos a segunda lei de Newton, só que para todos os corpos. Então, nós vamos juntar todos os corpos e aplicar a segunda lei de Newton nesse amontoado de corpos. E para achar o que foi pedido, você vai aplicar de novo a segunda lei de Newton, do mesmo jeito, só que apenas para um corpo. Então, para achar a aceleração, você considera todos os corpos. Para achar o que foi pedido, você considera apenas um dos corpos. Então, vamos lá, deixa eu mostrar que história é essa, como é que isso funciona. Vamos começar achando a aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante, eu vou pegar todas as forças que estão a favor, menos todas as forças que estão contra. Estamos fazendo para todos os corpos, então vou analisar tudo de uma vez. Vamos começar pelo bloquinho A. Quem é que está a favor? A tração 1. Então, a tração 1 está a favor no bloquinho A, está a favor do movimento. Estou pegando todas as forças que estão a favor. No bloquinho B, quem está a favor é a tração 2. Então, a tração 2 também vai positiva. Todo mundo que está a favor é positivo. No bloquinho C, quem está a favor é o peso de C. Então, o peso de C vai positivo também. Agora, vamos ver quem é que está contra o movimento. No bloquinho A, quem está contra é o peso de A. Então, o peso de A vem negativo. No bloquinho B, quem está contra o movimento é a tração 1. Então, a tração 1 vem contra o movimento, vem negativo. E por último, no bloquinho C, quem está contra o movimento é a tração 2. Então, ela vem negativa. Isso aqui é igual a massa, só que não é qualquer massa. É a massa de todos os corpos. Já que nós estamos aplicando a segunda lei para todo mundo, então somo todas as massas vezes a aceleração. Então nós começamos aqui. E aí de cara você já pode perceber que a tração 1 positiva anula com a negativa. Elas são iguais. Tração 2 positiva, tração 2 negativa. Esse corte de trações não foi uma coincidência. Aconteceu tanto lá no método de sistemas quanto aqui no nosso método. Inclusive existe uma terceira forma de resolver bloquinhos que nem considera as trações, que é para simplificar, para agilizar ainda mais a sua resolução. Você percebeu que se você aplicasse esse método ignorando as trações, daria certo? Bom, depois nós chegamos lá. Vamos resolver isso daqui juntos. O peso de C, então, é 5 vezes 10, menos o peso de A, que a massa é 2 vezes a gravidade 10. A soma das massas nós já fizemos. É 2 mais 3 mais 5, que vai dar 10.
Nesse caso vai dar 50 menos 20, 30. Esse 10 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. 30 por 10 vai dar 3. Então nós acabamos de achar a aceleração, aplicando o primeiro passo. O segundo passo é aplicar a mesma fórmula, só que agora para apenas um corpo. Ele quer que você calcule a tração nos dois fios. Então nós vamos aplicar primeiro para a tração 1 e depois para a tração 2. Por exemplo, aqui para achar a tração 1, eu vou escolher o corpo A. Tanto faz o corpo que você escolhe, você é livre para escolher. Escolhendo o bloco A, quem está a favor do movimento é a tração 1, quem está contra é o peso de A. Então, para o bloco A, nós teremos a favor menos contra, a força a favor menos a força contra, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Queremos saber a tração. O peso de A é a sua massa 2 vezes 10, que vai dar 20. A massa de A é 2 e a aceleração nós acabamos de encontrar, que vale 3. Então, esse 20 está negativo, passa para o outro lado, positivo, e 2 vezes 3 dá 6. Então, a tração 1 vai ser igual a 26 newtons. E agora, já achamos a tração 1, precisamos achar a tração 2. Preciso escolher um corpo. Vou fazer de novo o segundo passo. Eu vou aplicar a segunda lei para apenas um corpo. Que agora eu vou escolher outro corpo. Vou escolher o bloco C. No bloco C, quem está a favor é o peso de C. Quem está contra é a tração 2. Se você tivesse escolhido o bloco B, daria certo do mesmo jeito. Você é livre para escolher qualquer um dos corpos. Então, para o bloco C, ficaria o peso de C menos a tração 2, que é igual a massa de C vezes a aceleração. A massa de C é 5, gravidade 10, então seu peso vale 50, menos a tração 2, que é o que nós queremos. A massa de C é 5 vezes a aceleração, que vale 3. Nesse caso, eu vou pegar o T2 que está negativo e vou passar para o lado de lá, ele vai ficar positivo. E esse 5 vezes 3, que dá 15, positivo, eu vou passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Nós terminaremos com 50 menos 15, que dá 35. Então chegamos aí às trações do mesmo jeito, resolvemos a questão. Vamos comparar os 2 métodos. Vamos comparar os 2 métodos. Lá na primeira resolução, nós começamos montando uma equação para cada um dos corpos. E aí somamos as equações, e aí cortamos as trações, chegamos na equação. Nós aqui chegamos na mesma equação. Perceba que ao cortar as trações, nós também chegamos na mesma expressão. Aqui em cima, nós achamos a aceleração e depois retornamos em 2 equações que nós já tínhamos escrito para poder achar as trações. E aqui no outro método, nós escolhemos 2 blocos e aplicamos a segunda lei para resolver e achar a tração. Perceba que os 2 métodos vão oferecer algum trabalho. A escolha de qual você vai fazer, qual é mais rápido, qual fica mais simples, é sua. Agora que eu finalizei a resolução por 2 métodos diferentes, agora nós vamos a um passo a passo, uma receita de bolo que você pode aplicar a qualquer questão de aplicação das leis de Newton, e ela vai ser resolvida. Pois bem, passo número 1. Independente do método que você escolha para resolver, a primeira coisa em qualquer questão de bloquinhos é desenhar as forças. Primeira coisa a fazer. Segunda coisa a fazer. Você precisa determinar qual é o sentido do movimento. E aí, depois que você souber para onde o sistema está se movimentando, você pode desenhar forças como a força de atrito e você consegue calcular a aceleração. Então, o terceiro passo, sempre em qualquer questão de bloquinho, é calcular a aceleração do sistema. Aqui entram aqueles 2 métodos que eu mostrei agora há pouco. Como você vai calcular essa aceleração? É uma escolha sua. Como quarto e último passo, calcule o que foi pedido. Às vezes ele pede a tração,
Às vezes ele pede outra força. Às vezes ele pede a força de interação entre os corpos. Tem várias opções. Mas esse passo a passo aqui te ajuda a resolver questões de aplicações das leis de Newton. Enfim, espero ter ajudado para que você possa escolher o seu método, escolher o modo de resolução e aplicar em outras questões.